Olá, pessoal! Estamos aqui Oi, novamente para apresentar o nosso Maloca Virtual. O tema de hoje é teatro virtual. Para quem está acompanhando a gente aí nesse quinto episódio, já tivemos mais 4, já postamos aqui no nosso canal do YouTube. Então, dá uma olhada, inscreve lá no nosso canal, põe o sinalzinho do sininho para receber as notificações e compartilha com os amigos. Aproveita para seguir a gente no Instagram, no Facebook. A gente tem tudinho aqui no final da nossa gravação, tudinho bonitinho, para você seguir lá e se inscrever. E hoje a gente tem 2 convidados maravilhosos, um aqui de Manaus e outro que também é de Manaus, mas está em Rio Grande do Norte há muitos anos. Henrique Fontes e Eneila Santos, muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência. A gente sabe que esse momento virtual de entrevistas e podcasts, ele exige uma paciência com a internet, com conexão, tudinho. E eu queria que vocês pudessem se apresentar agora para quem está nos assistindo, nos escutando, falar um pouco sobre o seu trabalho, falar de onde vocês vêm, o que vocês fazem, e aí a gente dá a entrada no tema de hoje. Quem começa é Neila? Eu? Pode ser, Henrique. Pode ser. Pode ser eu, é isso? Porque pode ser você. Pode ser... Melhor. Tá Vamos lá. Eu sendo manauara que está há mais tempo longe de Manaus, né? Isso. Eu nasci em Manaus, saí daí com 6 anos, fui para Recife, depois para o Rio, depois vim para Natal, e eu construí a minha vida toda profissional em Natal, Rio Grande do Norte, é onde eu estou até hoje. E aqui eu trabalho com o Grupo Carmim, um grupo de teatro que eu ajudei a fundar aqui desde 2007. Ajudei a fundar vários outros também. E construí um espaço que chama Casa da Ribeira, que é um centro cultural, um teatro, uma sala de exposições, um café, que em 2020 completa 20 anos. E é isso. Estou completando esse ano 31 anos de vida no teatro e 45 de vida. Na flor da idade. Flor da idade. Prazer meu, Nela. Então, vamos lá. Na sequência, né? Eu sou amazonense, nascida em Alvarães. Desde muito cedo me envolvi no teatro pelo projeto Rondon, que desenvolvia um trabalho maravilhoso em Tefé, numa cidade que eu vivi até os meus 15 anos. E depois dessa experiência, eu sequenciei aqui na capital, né? Participei de grupos de teatro estudantil. E não satisfeita pela ausência de um curso de teatro aqui no Amazonas, eu fui para São Paulo. Então, passo a ter essa experiência em teatro e paralelo em educação. Me torno professora muito cedo, né? Então, como Henrique, eu tenho 30 anos, tanto no magistério como professora, sempre professora arte educadora, e em teatro, hoje em dia, mais nos bastidores, querendo estar em cena, nos palcos, mas assim, os desafios dos projetos de extensão, como o que eu estou ultimamente, que é a formação do leitor de espetáculo, também é muito interessante, também me provoca muito, né? Principalmente agora, nesse momento. Então, são outras reflexões. E estou professora da Universidade Estadual do Amazonas, coordenadora de qualidade, uma coordenadora pedagógica, né, dos cursos da ESAT, que é uma universidade que tem dança, tem teatro, tem música e tem turismo. Então, assim, um prazer enorme estar aqui com vocês, egressas, e já em um componente
no mestrado, né, uma provocação grande, acho que é algum componente do professor Humberto, né, e como é legal, e está já dentro de uma metodologia, né, estão praticando, e ao mesmo tempo isso é um conhecimento enorme que vai fazer a diferença dentro do nosso pedagógico a partir de agora, né? É Obrigada verdade, mesmo. professora. A gente que agradece a presença Nós que agradecemos. de vocês, gente, de verdade. Então vamos entrar no tema de hoje, que é teatro virtual. Eneila, e como é que você vê hoje, nesse momento de pandemia, a formação de espectadores em relação ao teatro virtual? Olha, eu me coloquei muito como espectadora dentro desse processo. Inclusive, essa última experiência que teve, que foi muito interessante, do curso de teatro, assistir um espetáculo nesse formato e começar a rever algumas indicações do passado, como é que eu devo me comportar diante, né, desse espetáculo, qual é o meu momento de fala como espectadora. Então, toda essa parte mais didática, ela rompe. Então, foi muito interessante estar como espectadora desse espetáculo, que a Amanda, eu acho que vai falar com muito mais propriedade, né? Ela coordenou, dirigiu, e me chamou muita atenção no meu comportamento, no comportamento de outros, de outras, né, durante o espetáculo. Interagíamos muito mais, às vezes, no chat. Então, era como se eu estivesse conversando e não me preocupando se eu estava ou não atrapalhando. E eu precisava me esforçar muito para me concentrar nas cenas, porque me chamava muita atenção esse diálogo ali paralelo, num momento que a gente tem saudades, quer conversar. Então, assim, esses ruídos, eu tenho que fazer uma análise desse novo comportamento, né, de um espectador, de uma espectadora, como é que a gente vai se organizar, qual é a pedagogia didática desse processo. Então, não tenho respostas, eu tenho buscas, Sim. eu tenho tentar entender esse novo universo. Mas é interessante, acredito até que, quando acabar esse momento, espero que seja logo, e venha o presencial, que estamos com muitas saudades, tem um momento meio que híbrido, né? O espetáculo está acontecendo no presencial, mas tem uma porcentagem de público que quer fazer esse experimento, quer continuar, porque também é de um acesso muito grande, né? Muito rápido, principalmente aqui no Amazonas, tantos municípios, então é muito mais fácil se organizar, né, enquanto espectador, para assistir o espetáculo nesses dois formatos. Verdade. Sim. Eu gosto muito do primeiro, diferente. do tradicional, do presencial, mas estou muito curiosa para esse novo formato, mas eu preciso estudar, preciso reinventar, buscar outras teorias, até para levar um projeto de extensão, né? Eu não saberia hoje mediar esse processo, eu preciso de preparo, me instrumentalizar. É verdade. E Henrique, como é que tu vê? Quer falar um pouco? Sim, a professora falando, eu me lembrei do Estética Relacional, do Nicolas Bourriot, né? Isso das pessoas nessa experiência virtual com o teatro, que a gente nem sabe se isso é teatro, né? Ou se é uma espécie de encenação gravada via tela ou via internet, mas no Estética Relacional, o Bourriot ele fala que entre as artes, talvez a que promova mais a relação, o encontro entre as pessoas, talvez seja as artes visuais, porque as pessoas elas vão a museus, a espaços culturais, galerias, e elas naturalmente comentam com as outras a obra, ou elas sussurram algo, ou reagem. Existe uma liberdade para isso. No teatro, assim como no cinema também, isso é proibido. A gente vai para o teatro e a gente não pode comentar sobre algo enquanto está vendo. Depois a gente pode, mas na hora não. Então, é curioso ver que a plateia tem a ansiedade de fazer isso, e nesse momento eu também me peguei assim, apreciando obras,
ou mesmo obras que eu participava, mas que tinha feito pré-gravada. Durante a apresentação, eu entrava lá no chat e ficava comentando com as pessoas, porque essa troca realmente ela é muito potente. Ela também faz parte da experiência, talvez, essa experiência mediada do teatro na internet, o forte seja os chats, né? O espaço para diálogo instantâneo. É verdade, Henrique. Essa questão de pensar o que é, se teatro virtual realmente a gente pode falar de teatro virtual, espaço virtual, né? E falando sobre essa questão de apreciar, a gente falando agora como espectador e vamos transferindo a fala agora como numa posição de artista. Como que para vocês como que é ser artista em meio à pandemia e ter que se reinventar, transformar em um ambiente virtual, onde a gente tem que saber sobre a iluminação, sobre o enquadramento, sobre o som, sendo que no teatro a gente tem outras características, né? Outras linguagens a se preocupar, né? Bom, talvez eu possa começar porque eu tive várias experiências e várias reflexões sobre isso assim recente. Talvez, não sei, Neila também pode ter tido do ponto de vista do artista, mas eu tenho escutado muito também meus colegas e percebo que o que a pandemia fez foi acelerar um processo de sucateamento da nossa mão de obra que já vinha sendo sucateada. Então, a gente passa a ser ator, iluminador, câmera, cenógrafo, figurinista, maquiador, se precisar, aderecista, assim como vários trabalhos que também foram, a mão de obra foi explorada e sucateada, com o home office, com toda a estrutura empresarial na mão do funcionário. Então, inclusive de internet. E o que eu acho é que não substitui o teatro presencial. Por isso que é difícil a gente dizer que é teatro, porque a experiência do encontro ela não se dá. Existe essa curiosidade do chat, muito bem observado pela professora, e eu acho que talvez seja o ponto para a gente olhar dessa experiência, mas em termos de fruição artística, do impacto da empatia, da relação que o público faz com a apreciação da obra, onde o público é que tem o olhar e a capacidade e o desejo de edição. É o público que escolhe no teatro o que é que ele vai editar, qual a parte da cena ele vai observar, o que é que ele vai fazer em relação àquilo. Ele pode simplesmente fechar os olhos e só ouvir, ele pode ficar olhando para um determinado ator e esquecer os outros, mas na relação virtual, muito se assemelha ao audiovisual, e é um audiovisual muito precário, porque a gente não tem as condições e nem o tempo de realização, muitas vezes, para fazer essa obra audiovisual na qualidade que o cinema exige. Então, eu tive experiências de várias naturezas. Eu acho que o mais forte para mim foi, que é também a minha praia, a construção da dramaturgia, pensando essa relação através das telas. Não é muito diferente da construção dramatúrgica tradicional, digamos assim, da peça presencial, mas ela leva em consideração, sim, possibilidades dessa virtualidade. Então, para mim, isso foi acho que um caminho de desenvolvimento e de aprendizado e de coisas que a gente vai levar para experiências futuras. Eu também tenho muito
observado a questão do tempo, né? Nunca eu acho que Balma teve tão atuante, né? É tudo muito instantâneo, a nossa vida pessoal e profissional, ela se confunde, a ficção com a realidade. Esse foi um dos problemas de acompanhar espetáculos nesse período pela internet. Cria-se uma ansiedade, porque te tenta acompanhar e não sabe qual é o tempo real ali. Então, essa questão do tempo me chama muita atenção. Eu fiquei nesse período muito mais professora, pesquisadora, né? Então, é um momento de mais estudos. Eu comecei correndo, me atrapalhando, querendo acompanhar muitas lives, querendo participar de vários cursos. Depois eu vi que eu estava indo contra aquilo que eu acredito. Eu estava muito no quantitativo e pouco no qualitativo. Aí comecei a dizer não, comecei a me organizar. Isso foi legal, porque eu percebi que, nesse momento, a questão da organização do teu tempo é a primeira etapa, né? Para você realmente desenvolver um trabalho com qualidade. E como nós, na UEA, retornamos em agosto, então eu tive que reaprender a ser professora. Cairo me conhece muito bem, uma frase dele ficou: poxa, professora, como é que a senhora tem dificuldade ainda com data show, né? Então, se eu já tinha dificuldades com data show, tu imagina com todos esses instrumentos tecnológicos. Então, assim, fazer curso, mais do que nunca, pedir ajuda ao outro, a humildade, né? Eu acho que veio à tona a questão, o professor ele é apenas um mediador. Então, agora é a meninada que conhece a tecnologia, que dá um banho mesmo e que te aponta caminhos. Eu tive acompanhando um pouco e me chamou a atenção as aulas de arte, né? Principalmente na educação básica, como é que tudo isso se organiza. E através do estágio, que foi um grande desafio, como que poderíamos estagiar, acompanhar esse momento da docência nesse formato não presencial. Então, assim, aprendizados e acompanhando muito também a questão de editais, das políticas públicas voltadas à educação, políticas públicas culturais, de fomento. Então, é um tempo meio que mais para a teoria, para entender, para quando acabar tudo isso, ter muito mais organizado, até nas cobranças, voltando para um projeto que trabalha a formação de um leitor, de uma leitora de espetáculo, agora fica muito mais latente, muito mais para mim. Claro que há um investimento contrário, então eu tenho que agora mostrar que é essa escola, é esse cenário, é esse lugar que precisa ser visto pelas políticas públicas culturais como de grande potência dentro dessa formação do espectador, né? Sair dos números. Um bom espetáculo hoje não é mais aquele que tem a casa cheia, uma bilheteria, né? É aquele que proporciona esse diálogo, que atende a interesses, que dá acesso, que realmente democratiza essa arte, essa cultura. Então, eu estou muito nesse universo de teorizar para depois partir com todo o gás para essa prática. E aproveitando essa fala da professora Eneila sobre cursos, qual é a visão de vocês nesse crescimento de cursos online? Tem essa qualidade? Vocês conseguem ver isso? Ou ainda está... Ou vocês conseguem ver que ainda está nascendo alguma coisa, ainda está muito para trás? Qual é a visão de vocês enquanto curso? Quer falar, professora? Vamos lá. Então, depende da natureza do curso, né? Eu encontrei Sim. vários cursos assim com material maravilhoso de estudo, mas que na hora dessa mediação, desse acompanhamento, ficou muito a desejar. Então, era aquele momento de ter esse profissional muito próximo, né? Espera muita autonomia
de quem está do outro lado. Então, não é Sim. a partir de uma leitura que eu já resolva todos esses conflitos e complexidade e consiga trazer um resultado. Em relação a cursos mais pedagógicos, da educação, principalmente formal, há um cuidado muito grande ainda com material, com produção, um quantitativo de avaliações. Então, se toma como processo de culminância, como resultado, apenas o que estão devolvendo como atividades avaliativas. Então, o produto ele está no seu momento e não mais o processo. Então, eu acompanho muito diretamente, né, essa quantidade de material para leitura e logo na sequência já uma atividade, já uma avaliação para comprovar que tem resultado, que tem qualidade. Então, nós estamos vivendo um momento, quem é da educação está quase assim, lá na 5692, né? É um tecnicismo, é um quantitativo, é comprovar que está dando certo porque alguém caminhou uma atividade, mas não sabe como é que ela é feita, não tem esse acompanhamento, não tem essa conversa, né? Esse olho no olho que a gente consegue. Na graduação, houve um investimento muito grande nesses encontros via Google Meet. Então, durante uma semana, pelo menos 3 dias, 3 vezes abre a roda, então há uma conversa, se percebe que houve uma leitura ou não de um texto, há um retorno, até aqui a gente para, agora vamos conversar como é que vocês estão. Então ficou muito mais humanizado esse processo quando a gente tem condições de ter aquele coletivo, pelo menos 40 minutos ali online, né? Agora, quando a coisa é totalmente no teu particular, no teu individual, dentro da tua casa, a gente não sabe como é que isso está se construindo. Então, eu tenho desconfianças desse resultado, né? Henrique? Minha experiência não é tanto dentro da academia, mas é mais em cursos livres. Então, uma coisa que para mim foi muito positiva com a pandemia também é acelerar esse processo de cursos online, a gente poder oferecer e participar e fazer curso. Então, eu acredito que houve ganhos para esse sistema de ensino-aprendizagem, porque eu estou aqui mesmo participando com vocês, fruto do encontro com o Cairo, que foi um dos meus alunos numa das oficinas que eu ofereci durante a pandemia. Então, você ter a possibilidade de estar conversando com gente do mundo todo, abrindo espaço para isso e tendo essa possibilidade de construção em rede, eu achei isso muito positivo e eu creio que é algo que eu vou continuar fazendo mesmo pós-pandemia, oferecer essas oficinas online. Mas nada substitui o presencial, a gente sabe. Nada substitui. Para mim, né, que nasci analógico, que tenho essa escolha de vida que é o teatro, que é uma arte da presença, não vejo muito esse substituto, não. Mas tem outros ganhos, como esse de você atingir pessoas em vários lugares do Brasil ou de fora. É verdade, essa possibilidade de, mesmo distante, estar se conectando, né, de uma forma a artistas que presencialmente é difícil, mas virtualmente tem essa facilidade. Fazendo a nossa última pergunta, já para a gente partir para o encerramento, Henrique e Eneila, antes de entrarmos nesse período de pandemia, já existia a pandemia política, né? Já estamos vivendo essa pandemia política nesse país que já faz uns anos que vem culpando os artistas por problemas que não são da sua seara, né, digamos assim, desvalorizando os artistas, tirando direitos, desmontando leis. A gente vê aí a desconstrução do Ministério da Cultura, a gente vê uma cultura subordinada a uma secretaria, ao Ministério do Turismo, se não me engano, e
os artistas que foram tão criticados e que foram apontados como erros do país durante tanto tempo, agora, nesse momento de pandemia, foi o que mais teve atenção. Né? A gente viu aí cantores, grupos de teatro fazendo lives, artistas se conectando com seus fãs e gerando todo esse debate, né? Essa aproximação virtual com essa população. Eu queria saber a opinião de vocês do artista antes e pós-pandemia. Como que o público, a população, vai enxergar esse artista depois dessa loucura toda? Bom, não acho que vai enxergar de uma maneira muito diferente da agora, não. Eu acho que é muito curioso que a cultura, desde o golpe de 2016, ela foi tomada como refém para se tentar, de alguma forma, anular o contraditório. Se todo mundo lembra bem, a primeira medida de Temer, quando assumiu o pressuposto de presidência, foi extinguir o Ministério da Cultura. Naquela época, a nossa reação foi mais forte, o movimento de teatro, inclusive, que tomou a frente e ocupou os IFAMs em todas as unidades federativas do Brasil. Logo, num menos de um mês, ele recuou e reabriu o Ministério, mas foi sucateando, e ali foi se instaurando aquele discurso de que artista é vagabundo, que mama nas tetas do governo. E aí levantou-se a tentativa de fazer uma CPI da Lei Rouanet, que quando se enumerou os 100 maiores devedores, começavam com senadores, deputados, Rede Globo e outras afiliadas. Então, eles viram que não era bem com os artistas que eles estavam mexendo e deixaram por aquilo mesmo. Eu adoraria ver essa CPI da Lei Rouanet, porque ela realmente é usada como desvio de recursos do Bradesco, da Rede Globo, de outras grandes empreiteiras. São esse povo que vem fazendo uso da lei de incentivo para as coisas, desde marketing gratuito até a outras práticas mais ilícitas. Mas esse olhar que sempre foi colocado, essa pecha, que também na ditadura de 64 teve esse mesmo argumento, de que artista é vagabundo, de que artista é delinquente, é marginal, incita a desordem, ela é uma forma de controle, a gente sabe. É uma forma de tentar realmente controlar a sociedade, calar a boca, porque artista é quem está na linha de frente, muitas vezes, para primeiro soltar o verbo. Então, eu quero acreditar que pós-pandemia, e a gente tem feito isso de uma forma bem ou mal sucedida, mas através das redes, continuado a comunicar o que a gente enxerga, critica. Acredito que quando a gente voltar a encontrar o público, vai ter ainda mais essa força. E eu quero acreditar que a grande volta do teatro, por exemplo, é pela rua. É a rua que é o lugar, para mim, sempre foi mais forte do teatro. Vai ganhar uma potência que a gente talvez não tinha perdido, tinha esquecido. E esse teatro de rua vai voltar com força. Eu também vejo que nesse momento da pandemia, o individual ele teve uma facilidade para se chegar no coletivo. Então, questão assim de dias, a gente conseguiu aqui em Manaus, por exemplo, reunir 200 arte-educadores para pensar numa associação de arte-educadores.
Então, assim, o momento que você está em casa, um momento que todo mundo se encontra disponível, questão do acesso, né? E a gente se fortalece. Então, é um momento de quebra, né? Desse macro, a gente está chegando no micro e mostrando que temos forças. Eu acompanho um grupo que a gente tem de egressos e egressas, né? Como é que se ajudam para organizar um edital, um projeto, o compartilhamento. Olha, precisa aqui, olha, aqui está acontecendo isso. Então, há uma preocupação de um coletivo. Isso, para mim, está sendo muito forte na pandemia. É um movimento muito de resistência, muito político. É uma situação que acontece numa ponta do mundo, chega em tempo imediato e nos posicionamos e acessamos nossos grupos. Então, eu acho que a pandemia está servindo, lógico, tem seu lado péssimo, mas tem um lado que nos fortalece enquanto pessoas, sujeitos políticos, né? Então, é aquela frase, estamos juntos, ninguém está só, olha, mexeu com um, está aqui, é um grupo. Então, eu percebo essa força vindo principalmente dos artistas mais jovens, né? Então, assim, essa clareza, eu falo mais pelo que eu acompanho de egressos, artistas, pesquisadores, professores, estão fazendo a diferença, trabalhos maravilhosos. Eu acompanho entrevistas, live de alguns egressos e egressas e professores, meus pares, né? Então, estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos, uma preocupação com aquele seu coletivo, um retorno muito grande para a sociedade. Então, eu acho que é um momento de políticas coletivas, né? Então, assim, é o momento de fazer a diferença. No Amazonas é o momento de resgatar os grupos de teatro estudantil, os festivais, né, começar a ir para a rua, como o Henrique falou mesmo. Eu imagino esse retorno, eu estou numa ansiedade para ir para a rua, para fazer a diferença, para tomar as praças que tanto foram negadas. Eu acho que quando a gente voltar, a força vai ser tamanha que a gente vai se apropriar de tudo que é público, que é nosso, né? Então, eu estou acreditando muito, né, nessa energia que está vindo desse coletivo. Então, eu nunca fiz parte de tantos grupos, né? Microgrupos, que quando você percebe uma mensagem aqui, você manda para os teus 50 grupos, já tomou, né? Já tem outra direção. Então, assim, eu estou muito confiante, né? Então, o que foi no passado é bem passado. Agora, lógico, tudo isso continua, a resistência é de ficar atentos, é de encontrar caminhos, né? É de enfrentamento, e é isso. Coisas boas nessa nossa política cultural. Sim, sim. E Gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada, Eneila. Obrigada, Henrique. Foi muito importante essa participação ao nosso curso, ao teatro. Essa fala de vocês é sempre bem-vinda. Cairon, quer falar alguma coisa? eu queria agradecer a presença dos dois entrevistados, entrevistada. Assim, é um Sim. debate muito importante, muito pertinente, e acredito que só vem a contribuir para esse pensamento de tomar as ruas, tomar o espaço para a gente fazer uma volta ao teatro triunfante com força. A gente quer agradecer a cada um de vocês enormemente. Acho que quem está ouvindo, quem acompanhou a gente até agora nessa entrevista também está sentindo a mesma coisa. E, infelizmente, o tempo também é o nosso refém, a gente vai ter que terminar. A gente agradece a presença de cada um de vocês e vamos encerrando, né, Ale? Isso. Tchau, obrigada pela Obrigada, participação. saúde para todos nós. Obrigado. Um abraço. Assim, se vocês querem colocar um recado para a galera, acho que seria interessante dar um recadinho de despedida. Eu, infelizmente, não tenho mais tempo, porque eu já estou 10 minutos atrasado para minha aula, eu tenho que ir. Esse é o Então, recado, tá bom. não tem tempo. Mas eu espero encontrar vocês por aí, pelo mundo virtual. Pronto. @ Vamos. Dramaturgo Brasileiro. Obrigada, é isso mesmo, né? São outros momentos, outros tempos, outros lugares que levam, né,
e nos remetem ao passado, rever toda uma prática, todas as nossas ações, e realmente trazer essa experiência muito válida, né? Trabalhar essas duas realidades. Então, eu vejo possibilidades híbridas, né? Quem eu sou, quem eu estou, como estarei no pós-pandemia. Espero que mais integral, mais humanizada, mais em busca de melhorias, né, de qualidade para uma vida que é pessoal, uma vida que é política, que é profissional, né, todos e todas por esses ideais. Então é isso. É isso, Gratidão. gente. De nada. Gratidão Bom também. trabalho. Tchau, tchau. Até mais, Beijo, galera. tchau.